Olá, eu sou a Elane Leão, estamos começando mais um programa Positivo.com. Hoje, um assunto muito importante para a nossa cidade. Nós vamos discutir aqui com uma pessoa que representa a parte intelectual da política do Distrito Federal. Nosso amigo, querido, Dr. Flávio Cury. Bem-vindo, Dr. Flávio, no nosso programa Positivo.com. É um prazer estar no seu programa Positivo e principalmente com uma jovem tão bonita assim do meu lado. Joia! Doutor Flávio, antes de começar qualquer pergunta, eu queria colocar para todo mundo que está nos assistindo a nossa frase do dia. Essa frase foi escolhida a dedo porque ela representa com toda convicção o nosso convidado de hoje. Porque a frase diz o seguinte: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Sem dúvida alguma, o senhor é um porta-voz da política séria do Distrito Federal, né, doutor Flávio? Obrigado. Isso aí é o que você está dizendo e eu espero, ao longo desses 30 anos que vivo na política do Distrito Federal, participando de todos os momentos, eu espero ter contribuído positivamente para o engrandecimento da política no Distrito Federal. Mas eu vou me permitir dizer alguma coisa que me norteia, aproveitando a sua frase de Luther King. Vou falar um pensamento de Voltaire, que diz o seguinte: o homem que se decide a parar até que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo está tão adiante que jamais poderá ser alcançado. E esse é o lema da minha vida. E esse deve ser o lema de todo mundo que milita na vida pública. Não pare, siga sempre. As dificuldades vão aparecer, os corruptos também aparecem, mas os corretos mantêm a sua posição e dão a nitidez e a limpeza que precisa ter nos governos. Muito bem, é isso mesmo. O senhor é advogado, é o nosso secretário-geral dos Democratas aqui no Distrito Federal e fundador do então PFL. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência nessa vida política e partidária que o senhor tem. Olha, eu ainda tinha cabelo preto quando eu comecei. E são 25 anos de fundação do PFL. Foi uma luta muito grande, muito grande. Tive alguns companheiros que nos ajudaram maravilhosamente. Tem um deles que eu sou amigo pessoal e reputo como um dos homens mais importantes na formação do Partido do Distrito Federal, que é o deputado Osório Adriano. Esse sim foi um grande baluarte. Presidiu o partido durante muito tempo. Não foi fácil fundar o partido. O partido foi fundado logo após a redemocratização do país e este partido fez parte, embora a história não resgate isso, mas o partido foi o responsável pela eleição no colégio eleitoral do Tancredo Neves e José Sarney. E eu tenho o maior orgulho de ter participado, ter colocado mesa na ponta das quadras, ter pedido filiação para fazer um número mínimo de filiação e tenho o maior orgulho de ser aqui no Distrito Federal, ali na sede do partido, onde também nasceu o partido a nível nacional. Esse é o orgulho que eu tenho. Milito, nunca militei em outro partido, a vida inteira militando, porque acredito nas teses do antigo PFL e acredito nas teses do Democratas. Esse é o orgulho que eu tenho, o resto é bobagem. O orgulho que eu tenho é de estar ainda naquele partido cheio de sonhos que criei e que os sonhos permanecem muito fortes ainda. Com certeza. E sem dúvida alguma, agora com a gestão dos democratas no governo do Distrito Federal, a gente tem a oportunidade de... Tivemos um período onde os governos eram nomeados e tivemos um período onde éramos governados pela comissão do Senado. O saudoso Alexandre Costa era o presidente dessa comissão. Depois tivemos alguns governos nomeados e finalmente em 1990 nós elegemos o primeiro governador. Teve o seu lado positivo, evidentemente que teve, mas pesou na mão, deixou que o populismo barato tomasse conta e descuidou de uma coisa importante e que eu tenho orgulho de dizer que esse governo nosso, que nós elegemos depois de perseguirmos sermos comandantes do Distrito Federal durante 20 e poucos anos, nós conseguimos no Distrito Federal impor uma coisa que é importante, que segue um sinal, e isso é um sinal para o Brasil inteiro, é o princípio da legalidade. As dificuldades de governo todos têm, mas o princípio da legalidade, envolve, acima de tudo, um respeito muito grande ao cidadão. Se você não é legal na forma de governar, você também não respeita o cidadão que
é o responsável por todo o movimento de governo. É verdade, doutor Flávio. Isso daí, sem dúvida alguma, o nosso governo tem essa questão com muita convicção. A legalidade é fundamental.